Olá para quem está nos ouvindo, que bom ter a nossa audiência aqui para mais uma exploração. Hoje nós vamos entrar em um dos momentos mais curtos, porém, eu ousaria dizer, mais revolucionários já registrados em textos antigos. Com certeza. É literalmente uma cena descrita com apenas 2 palavras em muitos idiomas, mas assim, ela carrega um peso absoluto. Estamos falando do momento histórico em que a figura divina simplesmente chora. Especificamente aquele relato famoso no Evangelho de João, no capítulo 11, sobre as lágrimas de Jesus diante da morte do amigo. Exatamente. E a pilha de documentos que temos na mesa para este nosso mergulho de hoje é densa, é riquíssima. Nós estamos com dezenas de comentários históricos, culturais, análises linguísticas do grego original e perspectivas teológicas de estudiosos de peso. Nomes bem grandes, né? Sim, estudiosos como João Calvino, Hernandes Dias Lopes e William Barclay. O fascinante é que esses textos dissecam cada sílaba dessa passagem milenar para entender o que de fato estava acontecendo ali. Muito além daquela superfície que a gente costuma ler. E a nossa missão nesta análise profunda não é fazer apenas uma leitura religiosa convencional. Longe disso. Longe disso, exato. Nós vamos investigar o que esse texto revela sobre a anatomia do luto, sobre o acolhimento da dor e, sobre o verdadeiro significado de oferecer suporte na nossa vulnerabilidade emocional. Isso, porque é algo extremamente atual. É muito atual. E para quem está nos acompanhando, vale a pena destacar por que isso importa tanto nos dias de hoje. Vivemos em uma era de, positividade tóxica, de aversão ao sofrimento. Existe aquela cobrança silenciosa e às vezes bem barulhenta por soluções rápidas. Aquelas frases feitas. Isso. Frases de efeito do tipo, vai ficar tudo bem, pense positivo, bola pra frente. Entender como a empatia perfeita foi modelada na antiguidade pode honestamente mudar completamente a forma como lidamos com a dor humana hoje. Tanto a nossa, quanto a dor das pessoas ao nosso redor. Sem dúvida. A superficialidade com que a sociedade trata a dor hoje seria algo totalmente estranho para o mundo antigo. Mas, ao mesmo tempo, a atitude de Jesus nessa narrativa também quebrou todos os paradigmas da sua própria época. O que é fascinante aqui é que o texto nos convida a olhar para a dor não como um problema a ser consertado imediatamente por meio de uma intervenção fria, mas como uma realidade a ser primeiramente compartilhada. Nossa, isso é forte. Imaginemos o cenário por um momento, baseados nos detalhes culturais incríveis que as pesquisas históricas apontam. É um cenário intenso. Muito. Temos uma família em luto intenso na aldeia de Betânia. Lázaro faleceu. Marta, uma das irmãs, encontra Jesus primeiro, mas depois manda chamar Maria em segredo. O mestre está ali perto e Maria, ao ouvir a notícia, levanta-se apressadamente. E todo mundo vai atrás dela. Sim, os amigos e vizinhos que estavam na casa acham que ela vai ao túmulo para chorar e vão atrás. Quando ela encontra Jesus, ela simplesmente se joga aos pés dele e diz aquela frase de cortar o coração. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma dor crua. O cenário todo não é de um luto silencioso como costumamos ver em muitas culturas modernas. É um caos emocional imenso, certo? Um caos absoluto. Mas que era esperado e até institucionalizado, culturalmente falando. Se conectarmos isso a um panorama maior do mundo antigo, especialmente na tradição judaica do primeiro século, o luto não era uma experiência contida. Não era ficar quietinho no canto. De jeito nenhum. Os registros históricos e comentários, como a Bíblia MacArthur, explicam que o costume exigia que até mesmo a família mais pobre contratasse pelo menos 2 tocadores de flauta e uma carpideira. Carpideira é aquela profissional do choro, né? Exatamente. Era uma mulher cuja profissão era chorar e lamentar em voz alta. E como a família de Lázaro parecia ter boas condições financeiras e certa influência na comunidade, havia uma multidão ali. Não eram apenas lágrimas escorrendo pelo rosto em silêncio. Era barulhento. Muito. Eram gritos, lamentos estridentes, roupas sendo rasgadas, pessoas batendo no peito. Era uma demonstração pública, audível e coreografada de desespero e ruptura social. Certo, vamos desempacotar isso.
porque a expectativa da época em relação a como um líder espiritual, um mestre, uma divindade, deveria reagir a esse caos absoluto era muito diferente da reação que ele acabou tendo. Completamente diferente. Lendo as análises sobre o contexto da época, eu fiquei muito surpresa. Percebemos um choque filosófico brutal aqui. É um contraste riquíssimo. Na mentalidade daquela época, o mundo estava fortemente imerso na filosofia greco-romana, especialmente no pensamento estoico. E para os gregos e romanos educados, o ideal absoluto para um deus, ou mesmo para um ser humano sábio e elevado, era a apatia. A atatia. Mas a gente vê a apatia como algo negativo hoje. Sim, mas a apateia deles era diferente. É importante frisar que essa apatia não significava preguiça. Significava a ausência de patos, ou seja, a ausência de paixão e emoção. Significavam a incapacidade de sentir qualquer tipo de perturbação emocional, a total impassibilidade. Então a ideia de perfeição era literalmente ser de pedra. De pedra. Distante, frio, inabalável. Perfeitamente. Para a filosofia dominante, um Deus perfeito deveria ser isolado em sua própria bem-aventurança, sem paixão, imune à dor. O raciocínio era lógico dentro daquela premissa. Se um Deus sente dor ou tristeza por causa de algo que acontece no mundo dos humanos, isso significa que algo externo tem poder sobre ele. Ah, e se algo tem poder sobre ele, ele não é supremo. Exato. Logo, não pode ser Deus. A divindade não poderia ser afetada por nada. A empatia era vista, em muitos círculos, como uma verdadeira fraqueza. Nossa, isso coloca sendo uma perspectiva completamente nova. De repente, o texto apresenta um Jesus que olha para aquela cena de dor crua com pessoas gritando e chorando e se envolve emocionalmente de uma forma tão intensa. Ele quebra as regras. Ele quebra completamente a expectativa dessa divindade distante e apática. Isso é uma reviravolta impressionante para os leitores da época. Ele não chega com uma postura estoica, dizendo: acalmem-se, a morte é apenas uma transição natural, eu tenho controle. Ele entra na emoção do ambiente. Ele entra de cabeça. E lendo as análises linguísticas do original, percebemos que as palavras traduzidas para nós hoje escondem uma profundidade assustadora sobre o que ele realmente sentiu. Escondem mesmo. O texto diz que quando Jesus viu Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam também chorando em alta voz, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Mas o termo grego usado para agitou-se é embrimaomai. Sim. E o que é fascinante aqui é que essa palavra não denota apenas uma tristeza suave. Não é um aperto no peito ou uma pena compassiva. Literalmente, em suas raízes mais antigas da literatura grega, embrimaomai refere-se ao resfolegar ou ao bufar de um cavalo de guerra se preparando para a batalha. Espera. Bufar como um cavalo. Isso só como impaciência ou fúria. Como os estudiosos conectam essa fúria visceral, esse bufar, com a empatia? Parece quase contraditório à primeira vista. Parece, né? Sim, se ele está com raiva. Ele está com raiva de quem está chorando. É uma excelente observação e é aí que entra o alvo dessa fúria. A indignação não era contra Maria, nem contra as lágrimas dela. Os estudiosos que debatem esse termo apontam para explicações convergentes muito poderosas. Jesus estava profundamente indignado contra a própria morte. Ah, o alvo era a morte em si. E ele estava diante da devastação, da ruptura e da miséria que a doença e a mortalidade causam na condição humana original. É uma repulsa emocional, um ultraje visceral contra o fato de que a morte existe. A morte é vista ali como um inimigo brutal, um invasor que destrói a criação que foi feita para a vida e para a comunhão. Faz muito sentido agora. É como olhar para uma injustiça atroz. É exatamente esse sentimento. Não é raiva da vítima que está sofrendo. É raiva da doença, raiva do sistema que quebrou, do sofrimento em si. É o amor se manifestando como indignação contra o que fere o ser amado. E olhando para a pesquisa de autores como D.A. Carson, parece haver também uma camada de indignação contra o tipo de luto sem esperança que estava acontecendo ali, certo? Exatamente.
Carson e outros sugerem que a ira poderia ser parcialmente direcionada à lamentação que beirava o desespero pagão por parte de alguns presentes. Era uma dor que degenerava em absoluta falta de esperança, como se a morte tivesse a palavra final absoluta e incontestável. Entendi. Mas a visão predominante que amarra tudo isso é, sem dúvida, o ultraje divino contra o pecado e a morte como as raízes de toda aquela angústia humana. É o choque tectônico entre o autor da vida e a tragédia da mortalidade batendo de frente. Ele bufou de indignação contra o abismo que engoliu o amigo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque logo após essa agitação visceral, após esse bufar de indignação contra a morte, ele pergunta onde colocaram o corpo. E então chegamos à frase mais curta, o clímax da nossa exploração, que é simplesmente: Jesus chorou. A frase mais curta e talvez a mais densa. Sim. E as análises linguísticas que trouxemos para a mesa fazem questão de diferenciar drasticamente a palavra usada para o choro da multidão e a palavra usada para o choro de Jesus. É um detalhe no grego original que muda toda a perspectiva da cena. A multidão, os judeus e Maria estavam chorando, e a palavra usada para descrever o lamento deles é klaio. Klaio. E o que isso indica? Essa palavra significa o lamento audível. O pranto alto, o uivo de dor, o bater no peito, muitas vezes amplificado e liderado por aquelas carpideiras profissionais que mencionamos. É um choro de convulsão externa. Aquela coisa teatral, ruidosa. Isso. Mas quando o texto descreve no versículo 35 que Jesus chorou, a palavra muda subitamente para dácrio. E um dado incrível é que esta é a única vez que essa palavra específica aparece em todo o Novo Testamento. Uau, única vez. E o que dácrio significa exatamente em contraste com o grito convulsivo da multidão? Significa literalmente derramar lágrimas silenciosas. É o prantear contido, profundo, genuíno e pessoal. Ele não entrou no teatro emocional dos pranteadores contratados. As lágrimas não eram um show público para cumprir uma cota cultural de luto. Eram reais. Eram a expressão silenciosa, puramente humana e intensamente empática da dor de ver quem ele amava sofrendo e de sentir o peso da própria morte. Como aponta William Barclay em seus comentários, é um pranto que mostra que ele é o Deus Emmanuel. O Deus que está conosco, o Deus que sofre com os que sofrem, não apenas um observador distante no céu. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensemos no grande paradoxo aqui. A narrativa deixa muito claro desde o início do capítulo que Jesus já sabia o que estava prestes a fazer. Sim, ele sabia o final da história. Ele sabia que em questão de minutos ele caminharia até aquela tumba, mandaria rolar a pedra e ressuscitaria Lázaro. Ele tinha a solução definitiva no bolso. Ele detinha o poder absoluto para resolver o problema imediatamente e reverter a causa de todo aquele choro. Era só falar. Exato. Então, por que pausar e derramar lágrimas por alguém que logo estaria jantando com eles de novo? Essa é sem dúvida a lição mais profunda que extraímos dessa passagem para a condição humana. Se conectarmos isso a um panorama maior sobre o cuidado humano e a psicologia do acolhimento, perceberemos a genialidade e a compaixão desse atraso estratégico. Ele não ofereceu uma resposta técnica, ele não mandou um eu avisei, nem fez um discurso teológico imponente naquele instante de dor aguda. Ele desceu ao nível da dor daquelas pessoas. Exatamente. Ele validou o sofrimento de Maria e Marta no exato momento em que elas estavam sentindo o peso do mundo. Antes de mudar a realidade delas com um milagre, ele escolheu participar da realidade delas com uma lágrima. O que a atitude dele nessa narrativa nos mostra é que o cuidado real exige compaixão antes de qualquer intervenção técnica. E isso tem uma aplicação social gigantesca para o mundo de hoje. Pensemos no verdadeiro trabalho social, no apoio psicológico, ou até mesmo naquele ombro que oferecemos a um amigo em crise. A gente costuma querer resolver rápido. Sim, a gente tem essa pressa. O suporte real não se resume a entregar uma cesta básica, resolver um problema jurídico burocrático para alguém, ou dar conselhos práticos e mastigados do tipo, faz isso, assina aqui, toma esse remédio e vai dormir. A verdadeira praxis do cuidado, o início da cura, exige a presença, exige o ato literal de chorar com os que choram. É o pré-requisito da cura. Ter as respostas corretas, a teologia certa,
ou as soluções práticas na manga, não elimina, de forma alguma, a necessidade vital de oferecer empatia e presença emocional primeiro. É estar com a pessoa na escuridão antes de acender a luz. Exatamente. Pessoas enlutadas, deprimidas e mergulhadas no desespero precisam de presença genuína muito antes de precisarem de discursos, sermões ou mapas de como sair do buraco. O acolhimento da dor demanda essa vulnerabilidade assustadora de se colocar ao lado de quem sofre e simplesmente compartilhar o peso esmagador daquele momento, sem a pressa neurótica de empurrar a pessoa para a solução. Lendo o comentário de Hernandes Dias Lopes nas nossas fontes, eu me deparei com uma analogia que materializa perfeitamente esse conceito. Ele conta uma história sobre a revista National Geographic e a busca pelos destroços do Titanic. É uma ilustração tão brilhante que precisamos trazer para a nossa audiência. Por favor, conta. É uma imagem muito vívida. O relato descreve que a revista investiu pesado em uma expedição. Eles enviaram submarinos, equipamentos de ponta, robôs e câmeras ultra sofisticadas a cerca de 3.500 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Um ambiente terrível. Um ambiente gélido, de escuridão total e pressão esmagadora. Apenas para conseguir localizar e fotografar os destroços do Titanic lá no fundo do abismo. Foi um esforço logístico e financeiro monumental para descer até a profundeza onde o navio quebrado repousava. E a reflexão genial que o autor faz a partir disso é: até que profundidade a compaixão divina desceu? Ela não desceu apenas ao fundo do oceano físico. Ela desceu ao abismo da dor humana, desceu até a miséria da morte, enfrentando a pressão do luto e a escuridão da perda, unicamente para se identificar com a humanidade quebrada. É uma metáfora poderosa. Irretocável. Mostra a intencionalidade radical da empatia. O afeto autêntico é aquele que se recusa a ficar flutuando na superfície, num barco seguro, apenas observando e gritando instruções para quem está se afogando. Fica ali de cima mandando nadar. Exato. A verdadeira compaixão escolhe mergulhar na escuridão opressiva onde a pessoa quebrada está. Mas, avançando um pouco na narrativa, isso nos leva a como as pessoas ao redor reagiram a essa manifestação tão crua de empatia. Porque a multidão, os vizinhos e os fariseus ali presentes não foram nada unânimes ao ver aquelas lágrimas silenciosas. A atitude dele gerou basicamente duas reações diametralmente opostas nas testemunhas, dividindo o público. Uma parte do grupo olhou para aquelas lágrimas descendo pelo rosto do mestre e ficou maravilhada com a humanidade do gesto. Eles disseram: "Vede como o amava." Captaram a essência da compaixão. Eles entenderam que o choro era um endosso do valor de Lázaro. Mas o outro grupo teve uma reação que ecoa incrivelmente com os dias de hoje. Sim, o outro grupo revelou um cinismo muito profundo. Se conectarmos isso a um panorama maior do nosso comportamento social, a gente vê muito disso hoje. O texto nos conta que alguns objetaram em voz alta: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? O famoso "e se?". Exato. Eles viram a dor, viram as lágrimas, mas escolheram focar estritamente no que consideravam uma falha de utilidade e eficiência. É o pragmatismo frio e calculista. Para essas pessoas, se ele tinha poder em um histórico de milagres, ele deveria simplesmente ter operado a mecânica do problema à distância, sem se envolver. Chorar para eles era um erro. Chorar, na visão distorcida deles, era um sinal de fraqueza, de incapacidade. Ou talvez o lamento inútil por um erro de logística, como se ele estivesse chorando apenas por ter chegado tarde demais. Caramba, como isso soa familiar. Reflete muito como a dor alheia é julgada hoje em dia, não é? Demais. Quantas vezes nos deparamos com pessoas julgando a dor de alguém ou minimizando o esforço de quem está de luto com esse exato cinismo pragmático? Ah, se tivesse ido naquele médico mais cedo. Se tem tanta fé, por que está chorando desse jeito? Se é uma pessoa forte, por que está sofrendo tanto por isso? É uma mentalidade que criminaliza o sofrimento. E é exatamente aqui que a análise de João Calvino traz um verdadeiro antídoto contra essa mentalidade que enxerga a emoção profunda como fraqueza ou defeito. A abordagem de Calvino sobre essa passagem é, de fato, revolucionária para a compreensão da psique humana.
Ele faz uma reabilitação teológica completa das emoções. Como assim? Uma reabilitação? Historicamente, existe uma crença antiga que infelizmente sobrevive até hoje em muitos círculos religiosos, filosóficos e até corporativos. A crença de que emoções muito intensas, como a tristeza profunda, a angústia ou a indignação diante da perda, seriam sinônimos de fraqueza de caráter, de falta de fé ou, pior, de um estado pecaminoso. Como se o ser humano ideal, a pessoa madura ou espiritualmente evoluída, devesse estar sempre blindada, serena, com um sorriso no rosto e absolutamente impenetrável pelas tragédias da vida. Exatamente. É a base daquela positividade tóxica que a gente falou lá no começo, que não aceita o luto, que quer acelerar o processo de cura colocando um curativo em uma fratura exposta. Precisamente. Mas Calvino argumenta que as lágrimas silenciosas de Jesus em frente ao túmulo provam exatamente o oposto. Ele ensina que as emoções fazem parte da natureza humana pura e original. A capacidade de sentir profunda tristeza e de chorar a perda de algo ou alguém amado não é uma falha moral nem um defeito de fabricação. Isso é libertador de ouvir. É muito. O que acontece com a humanidade em geral é que as nossas afeições são, com frequência, desordenadas pela nossa natureza falha. Nós frequentemente amamos as coisas erradas ou choramos de forma egoísta, descontrolada e rebelde. Mas as emoções em si, a capacidade de sentir e se importar, são dons. São evidências de que fomos criados para o relacionamento. Então, para entender bem, o que Calvino sugere é que, ao chorar, Jesus expressou as emoções humanas de forma perfeitamente calibrada e ajustada. Ele não estava menosprezando a emoção, mas redimindo-a. Exatamente isso. Ele sentiu a dor na sua medida mais exata e sagrada. Ele não encenou a tristeza, para parecer compreensivo, mas experimentou a emoção no seu estado mais puro e límpido. Calvino usa uma metáfora belíssima, comparando as nossas emoções humanas comuns a um rio barrento e turbulento, cheio de detritos e confusão. Em contraste, as emoções de Cristo naquele momento seriam como uma água pura e cristalina fluindo em um curso sereno. Uma imagem linda. E o mais importante, ao chorar de forma pura e empática, ele valida que o luto humano, a dor da perda e a indignação com a morte não são erros embaraçosos que precisamos esconder do mundo. São reações totalmente adequadas de alguém que ama profundamente. Isso tira um peso gigantesco das costas de quem nos ouve e que talvez esteja passando por um processo de luto ou lidando com perdas significativas. É a validação definitiva da nossa humanidade. Sentir dor profunda não é um erro. Chorar a perda de algo ou alguém importante não significa de maneira alguma que a pessoa fracassou na sua resiliência, na sua inteligência emocional ou na sua fé. De jeito nenhum. O próprio mestre, detendo todo o poder do universo e sabendo com clareza absoluta que iria trazer vida minutos depois, escolheu chorar. Ele se recusou a pular a etapa do luto. E recapitulando tudo que vimos até agora neste nosso mergulho, as peças se encaixam perfeitamente. O acolhimento da dor exige inevitavelmente que aceitemos a vulnerabilidade. Exige que abramos mão das respostas mastigadas, das frases prontas de consolo barato e da pressa insensível em consertar o outro. Ter respostas intelectuais, conhecimento técnico sobre o problema ou até os recursos práticos e financeiros na mão para resolver uma situação nunca, jamais elimina a necessidade vital de oferecer primeiro a nossa humanidade, a nossa presença física e a nossa empatia emocional. Como dissemos antes, é o estar com que precede o fazer por. Isso levanta uma questão importante. Uma reflexão que salta das entrelinhas de todas essas antigas fontes que analisamos hoje. E é uma reflexão que reverbera com uma urgência imensa nos nossos dias atuais, especialmente quando olhamos criticamente para a forma como a sociedade moderna exige produtividade e superação instantânea diante do sofrimento. As análises nos mostraram que as lágrimas do mestre legitimaram, de forma inquestionável e eterna, o luto daquelas duas irmãs. Mesmo diante da iminência de um milagre estupendo que reverteria tudo,
Ele não atropelou nem apressou o processo doloroso delas. E isso nos obriga a perguntar: se a figura mais cheia de esperança, poder e promessa de toda a história humana pausou diante de um túmulo para sentir a dor e chorar a morte de um amigo antes de resolver o problema de vez, por que na nossa sociedade moderna nós frequentemente exigimos que as pessoas simplesmente virem a página e superem suas dores de forma tão rápida e eficiente? Quase sem dar o direito de chorar. Exatamente. Sem lhes dar o direito sagrado de derramar uma única lágrima. Fica o convite para repensarmos o nosso modelo de acolhimento, para termos mais paciência com o nosso próprio tempo de luto, com as nossas próprias tristezas e, claro, com as lágrimas daqueles que cruzam o nosso caminho no meio das tempestades da vida. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Muito obrigada a todos da nossa audiência que nos acompanharam até aqui nesta análise profunda. Até a próxima! Foi um privilégio enorme compartilhar essa jornada de descobertas com todos vocês. Um abraço e até a nossa próxima exploração.